Olá, tudo bem? A graça e a paz. Vamos para mais um devocional? Hoje eu vou ler Mateus, capítulo 12, do versículo 33 até o 37. Mateus, capítulo 12, do 33 ao 37. Então diz assim: tornem a árvore boa e o seu fruto será bom, ou tornem a árvore má e o seu fruto será mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como vocês podem falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. A pessoa boa tira do tesouro bom coisas boas, mas a pessoa má do mau tesouro tira coisas más. Digo a vocês que no dia do juízo as pessoas darão conta de todas as palavras inúteis que proferirem, porque pelas suas palavras você será justificado e pelas suas palavras você será condenado. Pesado, né? Do que o seu coração está cheio? Porque a própria Bíblia diz, né, que a boca fala do que o coração está cheio. Então, pensa, reflita, do que o seu coração está cheio. A tentativa dos fariseus de dar a Jesus o rótulo de blasfemador, conforme está lá no versículo 24 do capítulo 12 de Mateus, é em si uma forma de blasfêmia mesmo contra o Espírito Santo. As palavras revelam a maldade do seu próprio coração. Os fariseus eram árvores más, que necessitavam de uma conversão radical. Então, quando Jesus chamou eles de raças de víboras, é porque eles ficavam tentando achar alguma coisa para poder falar de Jesus, né? Falar mal de Jesus. E eles, no entanto, eles estavam fazendo uma blasfêmia contra o próprio Espírito Santo. Nos versículos 36 e 37, diz que o dia do juízo, isso é, a segunda vinda de Jesus, né? Que lá está toda palavra inútil. Então, no dia do juízo, todos aqueles que tentam colocar o povo contra Jesus, por meio de acusações, calúnias, blasfêmias, pelas suas palavras será justificado. Isso significa que as palavras das pessoas são evidências do que é o coração, é o interior da pessoa. Então, no dia do juízo, na segunda vinda de Cristo, tudo isso vai ser avaliado, tudo isso vai ser pesado. E as pessoas que tentam falar contrário do que é a verdadeira salvação, do que é aceitar Jesus, as pessoas que falam contrário a isso, as pessoas que blasfemam, as pessoas que caluniam, as pessoas que falam o contrário do que é para ser falado, essas pessoas, no dia do juízo, elas vão ter que dar conta das palavras que foram faladas por ela. O versículo não usa justificado no sentido paulino de declarado, justo por Deus.
Semelhantemente, as palavras más das pessoas más serão a evidência pela qual elas serão condenadas. Então, as palavras más das pessoas más, essas sim serão as evidências pela qual elas serão condenadas. Temos que tomar muito cuidado com o que falamos, pois uma palavra dita não tem volta. Uma vez que a palavra saiu da boca, uma vez que falou, não tem volta. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, de quem a gente fala, o que sai da nossa boca. Tem que ser vigiado, tem que ser pensado. Não devemos falar por falar, não devemos falar sem pensar. É muito importante você pensar antes de você falar. Porque uma vez falado, uma vez que a palavra saiu, não tem volta. A pessoa tem que ser única e verdadeira. Não pode ter duas personalidades. Não dá para fazer a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, fazer a vontade do diabo. Nós não conseguimos servir a dois senhores ao mesmo tempo. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Então, é por isso que eu falo que nós precisamos tomar muito cuidado, nós precisamos pensar muito, porque não tem como a pessoa ter duas personalidades. Não dá. Em Tiago 3, de 11 a 13, diz assim: por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitona ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. E em Tiago 3,6 diz assim: ora, a língua é um fogo, é um mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Então, a nossa língua, ela tem muito poder, ela tem grande poder. Portanto, temos que tomar cuidado e vigiar sempre, porque a nossa língua pode fazer a gente pecar. A boca, ela abençoa, a língua, ela abençoa, mas também ela amaldiçoa. Se você não vai abençoar uma pessoa, se o que você vai falar não é bênção, não é para abençoar uma pessoa, fique calado, não fale nada. Tem gente que tem a mania de falar assim, o que eu tenho que falar, eu falo mesmo. Eu não guardo nada. Eu sou muito sincera, eu falo o que eu tenho que falar. Mas nem sempre é bom fazer isso, né? Porque, como eu já disse, se não é para bênção, não fala, sabe? Não precisa falar. Se você não vai abençoar a pessoa, se o que você vai falar vai ferir a pessoa, vai machucar a pessoa, cala a boca, fica quieto, que você tem muito mais a ganhar com isso. Em Efésios 5:1, né?
É natural que os filhos sejam imitadores dos pais. Por isso, nós, pais, temos que ser exemplo para eles em tudo. Então, além de tomar cuidado com a nossa língua, nós temos que ser exemplo, né? Nós temos que ser exemplo. Se nós temos filhos, nós temos que ser exemplo para os nossos filhos. Se nós temos cônjuges não convertidos, nós temos que ser e dar exemplo para eles também. Nós temos que tomar cuidado com tudo, com a nossa língua, com a nossa postura, com o nosso agir, com o nosso comportamento. Tudo, em tudo, nós temos que vigiar. Em 1 Timóteo 2:4 está registrado o sonho de Deus. A Bíblia revela 2 aspectos da vontade de Deus para com a humanidade. O primeiro é sua perfeita vontade, pela qual ele deseja que todos os homens se salvem. Esse é o desejo de Deus, que todos se salvem. E o segundo é sua vontade permissiva, pela qual ele permite e tolera que muitos o rejeitem a sua salvação. Então Deus, ele não força ninguém, ele não força nada. Pela vontade dele, todos seriam salvos. Mas ele permite que a pessoa viva e tenha livre-arbítrio. Então, pela vontade dele, todos seriam salvos, mas ele respeita. Deus não é um Deus invasivo, Deus não é um Deus que força nada. Então, ele tolera que muitos rejeitem a salvação, né? Porque se a pessoa não quer, ele não força. A verdade que nos liberta é Jesus. Ter a salvação é estar convicto de que a morte de Jesus teve um fundamento. Então, a morte de Jesus não foi em vão. A morte de Jesus foi para nos salvar. Ele morreu na cruz para dar a salvação a todos, todos, sem exceção. Todos aqueles que aceitarem. Todas as coisas, em Romanos 10, de 8 a 13, todas as coisas que todas as coisas que nos prendiam no passado não nos prendem mais. Porque quando Jesus morreu na cruz para nos salvar, ele nos deu liberdade, ele rasgou o véu, ele nos deu a liberdade para nós falarmos diretamente com Deus, para nós termos acesso direto com Deus e para que nós pedíssemos perdão pelos nossos pecados. Então, nós adquirimos o direito de nos tornarmos filhos de Deus. Nós temos esse direito de sermos chamados de filhos de Deus, porque nós aceitamos, porque nós pedimos perdão pelos nossos pecados, porque nós recebemos Jesus como o único e suficiente Salvador. Por isso, nós temos a salvação. Mas ainda digo que mesmo tendo a salvação, mesmo tendo esse direito, ainda assim nós temos que estar constantemente em vigia. Nós temos que estar constantemente em contato com Deus,
em harmonia com Deus, em comunhão com Jesus, em comunhão com o Espírito Santo. Isso tem que ser constante, porque o diabo, ele fica ao nosso derredor, só esperando uma brechinha para poder nos atacar. Então, nós temos que estar sempre em comunhão com Deus, sempre em comunhão com o Espírito Santo, e todos os dias devemos pedir perdão, sim, perdão, porque nós cometemos pecados mesmo sem intenção, mesmo sem saber. Então, o perdão nós devemos pedir todos os dias para Deus, todos os dias, né? E sempre tomar cuidado com a nossa língua, sempre tomar cuidado com o que falamos, para quem falamos. E mais uma vez eu falo, se você vai falar alguma coisa que não abençoa, não fala, cale a boca. É a melhor coisa que você pode fazer. Se não é para abençoar, não fale, tá bom? Que Deus abençoe, que essas palavras você possa sentir, tocar no seu coração, e que você possa fazer uma autoanálise de como está sendo a sua vida com Deus, como está sendo a sua vida com o seu irmão, como está sendo a sua vida com o seu próximo. Você tem abençoado? Você tem orado pelo teu próximo? Você tem abençoado o teu próximo? Se você não tem feito isso, comece a fazer. Ainda há tempo. Comece a fazer. Tá bom? Que Deus te abençoe. Que Deus dê um ótimo final de semana para você. Que você e a sua família estejam amparados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?